Caso essa liminar seja efetivamente ratificada, o desfecho que nós teremos, lamentavelmente, e aí nós precisamos entender isso de um modo bastante objetivo, será o fim do tiro desportivo no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, neste vídeo para abordar a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, na verdade por uma decisão monocrática lavrada pelo ministro Alexandre de Moraes, de uma das leis municipais, especificamente a lei de Ribeirão Preto, em São Paulo, que autorizava o funcionamento de clubes de tiro independentemente de restrição de horário e, sobretudo, de localização. Nós vimos que a questão da localização dos clubes hoje é a principal ameaça à subsistência do próprio tiro desportivo, tendo em vista que aproximadamente 90 a 95% dos clubes brasileiros se enquadram na restrição que foi absurdamente trazida pelo decreto 11.615, que foi ampliada pela portaria 166, transformando esse distanciamento em uma linha reta, ou seja, transformando a exigência num raio desde a entrada principal dos clubes. E vimos também, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, está aqui esse vídeo no card, que a questão havia chegado ao Supremo Tribunal Federal. Qual foi o entorno circunstancial desse fato? Diante da restrição do decreto, ampliada pela portaria, e principalmente da total inércia do nosso poder legislativo, por conta disso venho chamando de poder hibernativo, as leis municipais começaram a surgir para assegurar o funcionamento dos clubes de tiro, independentemente da restrição de distância que foi imposta por ato normativo regulamentar federal, decreto. Quer dizer, isso nem sequer poderia ter sido feito por decreto, mas o decreto fez. Essa iniciativa dos municípios tem total amparo da Constituição Federal, que é absolutamente claro, ao dispor que a organização e ocupação do solo, ou seja, o que pode funcionar em determinado lugar e em determinado horário, é da competência exclusiva dos municípios. Portanto, os municípios estavam simplesmente exercendo a sua competência e retomando, na verdade, aquilo que é o seu poder para regulamentar, sobre o que um ato normativo federal, principalmente sequer se tratando de lei formal, poderia avançar. Decreto jamais poderia fazer isso. Então começaram a surgir diversas legislações municipais assegurando o funcionamento dos clubes de tiro como medida, na verdade, emergencial e essencial para que esses clubes não fechem. Afinal, transcorrido o prazo de 18 meses que está previsto no decreto para adequação dos clubes, que vence em janeiro de 2025, os clubes seriam obrigados a fechar. Um negócio completamente absurdo. Apesar da já manifestação do ministro Ricardo Lewandowski sinalizando o reconhecimento de direito adquirido para esses clubes, isso não foi alterado na legislação, e o julgamento que chegou ao Supremo Tribunal Federal tem agora uma decisão bastante contrária à manutenção do esporte, à manutenção do funcionamento desses clubes. A ação é a DPF 1136, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Na verdade, isso não poderia ser diferente, né? O PT vem aí elegendo, desde antes da eleição, como campanha, o segmento do tiro desportivo como o inimigo número 1 nacional. O presidente da República, em campanha, disse diversas vezes que o seu propósito era fechar os clubes de tiro, acabar com a modalidade e até brincava que substituiria os clubes de tiro por clubes de livros, clubes de leitura. E ele está seguindo à risca aquilo que prometeu. Nós vimos que essa questão tinha chegado ao Supremo e estava sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e vimos que numa análise técnica
a decisão seria uma decisão sequer pelo cabimento da ADPF, desde quando existe um mecanismo próprio para impugnar a inconstitucionalidade dos atos normativos, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal não é proposta no Supremo, mas sim nas cortes estaduais de justiça. E vimos que justamente por isso o PT havia feito a manobra para não seguir esse rito e levar a questão diretamente ao Supremo. No entanto, o Supremo não reconheceu essa manobra e, pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão que eu discordo absolutamente do ponto de vista técnico-jurídico, concedeu a liminar na DPF. A liminar foi aqui deferida no dia 30, a publicação se deu no dia 2 de maio, 30 de abril, e aqui justamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 1136, em que houve o pedido de medida cautelar, ação essa proposta pelo Partido dos Trabalhadores, houve a decisão lavrada agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele faz aqui o excurso do que é o pedido, do que é a ação, e após fundamentar, faz uma ginástica jurídica, um contorcionismo para dizer em essência, né? Vou fazer um resumo aqui do que está. Esse documento vai estar disponível no nosso clube de assinantes, a decisão, essa decisão cautelar, mas em linhas gerais o que é que ele diz? Que como é da competência da União legislar sobre produção e comércio de material bélico, essa disposição também abrange a circulação de armas. Por quê? Porque é o entendimento dele. Então, que quando se diz que material bélico comercializado e produzido só pode ter como base legislação federal, isso também envolveria a utilização, a circulação de armas de fogo. E como para exercer atividades nos clubes de tiro são necessárias armas de fogo, elas precisam circular e estar lá presentes para que o atirador as utilize, e isso também seria competência exclusiva da União. Não entrou em absolutamente nada a respeito do descabimento da ADPF, não cabe à DPF, nós vimos aqui no vídeo que aqui me referi que a ADPF é uma ação secundária, ela só tem cabimento quando não houver mecanismo para impugnar o ato a que se reputa violador de um preceito constitucional fundamental, e no caso existe, repito, é a ação direta de inconstitucionalidade, só que proposta na Corte Estadual. O Supremo não disse nada, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, em sua relatoria, não disse absolutamente nada e simplesmente deferiu a medida cautelar. A medida cautelar está aqui deferida com lastro na parte dispositiva. Diante do exposto, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9868 e 21.5 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendo do plenário, determinando a imediata suspensão da eficácia da Lei Municipal número 14.876 de Ribeirão Preto, até o efetivo julgamento de mérito desta arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então a lei está suspensa. Lembrando que na DPF existe sim a figura da liminar ad referendo. Ela não existe na ADI, na ação direta de inconstitucionalidade. Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha por hábito agora deferir liminares ad referendo em ações diretas de inconstitucionalidade, mesmo ela sendo uma figura jurídica inexistente. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é a instância mais alta do Poder Judiciário e se ele toma uma decisão, se ele diz que algo existe, mesmo que a lei diga que não existe, não há a quem recorrer. Você não pode questionar um julgamento do Supremo Tribunal Federal, mesmo que seja julgamento originário, porque não existe uma instância superior ao Supremo. Então, se ele diz que existe liminar ad referendo em ADI, como ele já fez em diversas vezes, existe. Você não tem quem vai dizer que não existe. A lei diz que não existe. A lei diz que sim, existe no caso de ADPF. Então, nesse caso aqui, infelizmente, nem sequer se socorrer à lei será possível. No caso
Em concreto, justamente por se cuidar de uma medida cautelar ad referendo, nós teremos a necessidade de que os demais ministros do Supremo Tribunal Federal convalidem essa liminar. Ela precisará ser convalidada, referendada. Enquanto ela não for referendada, diferentemente do que ocorre, por exemplo, em outras medidas cautelares, também há de referendo, enquanto ela não for referendada, ela continua vigorando. A partir do momento que ela foi deferida, ela passa a vigorar e o Supremo Tribunal Federal, o colegiado, o Tribunal Pleno, a sua composição plenária, precisa ratificar para que ela se estabeleça, se solidifique. Se isso não acontecer, a liminar automaticamente cai. No Supremo Tribunal Federal, essa decisão, na ADI 1136, já está pautada para o plenário eletrônico, na sessão que se inicia no próximo dia 17 de maio de 2024 e se encerra no dia 24 de maio de 2024. Ou seja, é aquele período de uma semana em que os processos são abertos para votação no plenário virtual do Supremo, sem discussão, sem sustentação oral, a coisa feita lá diretamente por meio eletrônico, e os demais ministros vão votar a respeito ainda da medida cautelar. Não é a derrubada em definitivo da lei municipal, é apenas a medida cautelar, mas que nós sabemos que infelizmente pode durar por muito e muito tempo, por muitos e muitos anos. Então não há aí como se ter alento em ser só a medida cautelar. Normalmente, também o que se define na medida cautelar é posteriormente convalidado no mérito do julgamento da ADPF. Mas nós teremos isso em votação no plenário virtual dos dias 17 a 24 de maio. Cabe a habilitação de eventuais interessados como amicus curiae, cabe fazer algumas sustentações, cabe suscitar o próprio descabimento da DPF, mas se nós tomarmos o histórico de eventos passados, sabemos que a possibilidade disso acontecer com êxito, disso surtir algum efeito positivo, é muito pequena. Caso essa liminar seja efetivamente ratificada, o desfecho que nós teremos, lamentavelmente, e aí nós precisamos entender isso de um modo bastante objetivo, será o fim do tiro desportivo no Brasil. Se o Supremo Tribunal Federal ratificar o entendimento de que os municípios, mesmo diante da expressa previsão da Constituição Federal, não podem disciplinar onde os clubes de tiro vão poder funcionar e em quais horários, mais ainda a sua localização, a questão do horário é uma questão efetivamente secundária, mas se o Supremo Tribunal Federal ratificar esse entendimento, em janeiro, os clubes de tiro, que são quase 90 ou 95% do total deles no Brasil, que não atendem o distanciamento de 1 quilômetro em relação às instituições de ensino, fecharão as portas, perderão os seus CRs. É isso que efetivamente está em jogo. O que é que resta como possibilidade de solução? A alteração do próprio decreto, como foi sinalizado pelo ministro da Justiça, inclusive com a possibilidade de modulação para que a exigência de 1 quilômetro somente se aplique para novos clubes a serem instalados, não alcançando aqueles já em funcionamento, ou, quem sabe, um despertar milagroso do Congresso Nacional com algum PDL, projeto de decreto legislativo, que derrube essa exigência. Se nada disso acontecer, e é improvável que aconteça, até mesmo a reversão disso por parte do Ministério da Justiça pode ter sido prejudicada por essa decisão do Supremo. Se nada disso acontecer, infelizmente, em janeiro nós teremos a falência, o colapso dos clubes de tiro no Brasil, com um fechamento em massa. Sem clubes, não haverá onde os atiradores praticarem os seus treinamentos, realizarem as suas competições e, por consequência, obterem a sua habitualidade. Ficarão também sem CR. Então é isso que está
em jogo. Uma decisão, repito, absolutamente atécnica do ponto de vista jurídico, extremamente contestável, discordo completamente. Vejo que desde o início sequer se poderia fazer uso da ADPF, não seria esse o mecanismo, e vejo também que é claro a distribuição, é clara a distribuição da competência constitucional para regular a matéria, delegando-a aos municípios e não à União, e muito menos à União por meio de decreto. Há um nítido contorcionismo jurídico na decisão liminar, mas é isso que está agora valendo. Aguardar os próximos passos, inicialmente com o julgamento temático no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal entre os próximos dias 17 e 24 de maio, e a partir daí esperar talvez um milagre de uma reversão dessa exigência em forma de modulação vinda do governo federal via Ministério da Justiça, improvável, ou, na verdade, um milagre ainda maior do despertar do nosso Congresso, mais improvável ainda. São essas as diretrizes de realidade com as quais precisamos agora lidar. Vamos acompanhar os próximos passos. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Lembro aqui a você que não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e principalmente comentando. Deixe aqui o seu comentário, o que é que você acha sobre esse cenário perigosíssimo que o tiro desportivo está enfrentando aqui no Brasil. E a você que quer ter um contato mais próximo conosco, desfrutar de benefícios e apoiar a produção de conteúdo aqui no canal, avalie se tornar um assinante, seja aqui no YouTube ou principalmente lá no nosso clube de assinantes, o Clube FR, onde são disponibilizados conteúdos exclusivos, dentre os quais essa decisão agora da nossa Suprema Corte. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.